Hoje eu começo fazendo uma pergunta. Como que anda a sua confiança com Deus? Vamos perguntar assim. Às vezes nós temos as pessoas ao nosso lado, né? Que a gente confia. A irmã Edna confia no Salvador? Né? O Salvador confia na Edna. A Ângela confia na Maria. A Maria confia na Ângela. Né? O Henrique confia na irmã que trouxe hoje a primeira vez aqui. Que Deus a abençoe, que fala com você. A irmã confia no Henrique. Às vezes nós estamos com as pessoas ao nosso lado que a gente abraça ali e fala: eu confio nessa pessoa. Porque a base de todo relacionamento, de amizades, de namoro, de casamento, é a confiança. Começa com a confiança. Eu não ia casar com Davi se eu não confiasse nele. A gente não começa nem um namoro. Você vai começar um namoro se você não confia na pessoa? Não. Então a base de todo relacionamento é a confiança. Aí nisso a gente imagina, né? O Senhor, o quanto que Ele confiava em nós. Porque Ele enviou o Filho dEle, confiando em nós. Ele enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar, confiando em nós. E a nossa confiança com Deus? Será que eu confio tanto em Deus quanto eu confio no Davi? Será que a Ângela confia tanto em Deus como ela confia na Maria? Será que nós confiamos tanto em Deus como nós falamos que confiamos? Eu vou pedir para os irmãos abrirem Salmos 125. Dá para ler até cantando, né, irmãos? A gente canta tanto aqui esse hino. Não tem como não ler, não sei os irmãos. Mas eu leio esse salmo e eu automaticamente canto. Vem na cabeça automático o louvor. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Davi, ele compara aqui as pessoas que confiam no Senhor como uma cadeia de montanhas que tinha ali perto de Jerusalém, ali na cidade de Jerusalém. Uma cadeia de montanhas, era o Monte de Sião, Monte Sião, né? E muito forte, um local que até hoje ainda tem terremotos e tudo, mas estão lá, irmãos, inabalável, está lá. Acontece às vezes com a gente situações nas nossas vidas em que você recebe uma má notícia, teu sangue não está bom, que aí você estava ali confiante, né? Hoje vou sair de lá do hospital já com a data marcada de cirurgia, não dá, aí você se abala. Aí você se entristece, você fica meio assim. Ou então a tua confiança está toda numa resposta de uma pessoa, numa resposta de um banco, na resposta de uma empresa, de um amigo, de alguém que ia te apresentar algo que você pediu. Aí você vai lá e não deu certo. E aí a nossa fé? Como a gente fica? A gente se abala, aparece um terremoto, um tsunami, acaba tudo. Ou a gente permanece inabalável como o Monte de Sião, como as cadeias. É isso que aqui Davi queria falar. Nós podemos até passar situações, mas nós não podemos nos abalar a ponto de nos estremecer, a ponto de derrubarmos. Aquelas pessoas que passam por situações difíceis. Puxa, fiquei sabendo que falaram mal de mim. E dali a pouco está todo chateado. Recebi uma notícia ruim do médico. O médico, ai meu Deus, não vai ter tratamento, não vai ter jeito, não vai parar nunca. Isso mostra que nós não temos confiança em Deus. Podemos até ficar entristecidos, mas isso não podemos nos manter dentro dessa situação. Então, as nossas atitudes em momentos que nós temos más notícias, passamos por más situações, demonstram o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa confiança. E o que acontece naquele que confia no Senhor? Dá um pulinho no Salmo 27. Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei?
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi está falando assim, chegou uma situação tal ali na guerra, que os inimigos me cercaram, não tinha para onde sair, eu não tinha lado, eu não tinha para onde ir, para um canto, para o outro, eu estava completamente cercado. Mas a quem eu vou temer? O Senhor, Ele é a minha luz. Se me colocarem nas trevas, o Senhor vai iluminar o meu caminho. Se estiverem os inimigos ali, o Senhor quem vai derrotar. Por quê? Porque eu confio em um Deus maravilhoso. E eu continuo perguntando, como é que está a sua confiança com o Senhor? Porque Jeremias 17,5 diz, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que tira a glória de Deus e coloca em outro homem. Ai, aquele médico me curou. Aquele médico te curou? Graças a Deus, Deus usou da vida dele. É o Senhor quem traz a cura. O médico sim foi usado. Ai, aquele tratamento. O Senhor, através daquele tratamento, me curou. Porque nada acontece na vida da gente se não for a vontade de Deus. É o Senhor que está à frente de todas as coisas. E quando Jeremias fala que maldito o homem que confia no homem, ele fala da pessoa que tira os créditos de Deus. Deus, Ele está trabalhando na nossa vida o tempo inteiro, em todos os momentos. Nos guarda em viagens, nos guarda de acidentes, de assaltos e tudo mais. E às vezes a gente coloca a nossa fé no cara que dirigiu bem, no policial que estava ali guardando. E esquece que é o Senhor quem está em nosso momento, em todo momento. Então, ruim é para nós quando nós tiramos os créditos, a glória de Deus, de todas as ações dele nas nossas vidas e colocamos numa pessoa. Porque aquela pessoa em quem a gente confia, que foi aquela que fez, aquela que disse, aquela que ajudou e tudo mais, ela é um ser humano, ela pode errar. Mas o Senhor não. O Senhor, nosso Deus, não falha. Ele não mente. Se Ele promete, Ele vai cumprir. Alguém tem uma promessa de Deus na sua vida? Crê, irmãos. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir. Ele vai. A palavra de Deus, ela não volta atrás nunca. Mas nós é que não confiamos. A gente que é bichinho danado de coração apertado, que duvida e passa medo e passa situações, aí ali a pouco a gente já está ali meio que duvidando. Vamos dar um pulinho segundo livro dos Reis 18. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não os serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela,
desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Aqui diz, você vê que no versículo 5 fala, no Senhor Deus de Israel ele confiou. E vocês notem que diz aqui que Ezequias tinha 25 anos de idade. Era um rapaz, ele era novo. Com 25 anos de idade, ele tinha uma confiança tal que ele foi lá, quebrou os deuses, botou abaixo tudo, a serpente de metal, fez em pedaços que Moisés tinha feito. Olha a confiança que ele tinha da direção de Deus na vida dele. Aquilo ali não agrada a Deus. Não foi que um mandou, que fez e tudo mais. Deus não quer esse tipo de adoração. Aqui ele foi lá e quebrou. Será que nós temos às vezes essa confiança em Deus, em quebrarmos alianças totalmente em que Deus não se agrada mais nas nossas vidas? Eu quero só Deus, eu só quero fazer o que Deus quer na minha vida. Isso aqui não agrada a Deus, eu quebro por total. Será que nós temos essa maturidade de um rapaz de 25 anos que fez isso, quebrou tudo isso? Né? Porque as pessoas naquela época, né, dizem que olhavam lá para as serpentes e tudo e ficavam curadas. E as pessoas adoravam as imagens. Mas o Senhor já tinha dado os mandamentos que ele não queria adoração à imagem. Então, Deus não quer isso, eu vou lá. E ele confiou na direção total de Deus para acabar com isso. Por quê? O que desagrada a Deus? Eu confio em Deus ou confio naquela imagem que pode me trazer a cura? Deus não quer a nossa dúvida. Ele não quer dividir a glória. Ele é Deus, ele é soberano e tudo vem através das mãos dele. Se eu achar um dia que uma pessoa colocou a mão na minha cabeça, orou e eu acreditar que foi aquela pessoa que me curou, o Senhor não vai se agradar, porque eu dividi a glória do Senhor. Aquela pessoa foi um instrumento usado por Deus, mas quem trouxe a cura foi o Senhor. Eu estou querendo orar aqui, meu emprego, aí colocou a carteira ali de trabalho. Ô irmão, vamos colocar, e todo mundo põe a mão, orou. Aí essa pessoa vai, nossa, mas aquela igreja foi aquela igreja, porque depois que eu fui lá naquela igreja, foi Deus, irmãos, não foi a igreja. Igreja não faz milagre. Deus não quer que a gente divide a glória é totalmente para o Senhor. Então, tem muitas pessoas que falam, não, eu confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, mas se não fosse essa minha aposentadoria, eu ia passar fome. Eu confio em Deus, confio totalmente em Deus, mas esse carro me quebra um galhão, confio totalmente em Deus, mas, se não fosse ou meu pai, ou minha mãe, ou meu emprego, o que seria de mim? Isso não é confiança em Deus, irmãos. Isso nós colocamos as coisas, a nossa vida diante de Deus, mas assim, eu confio, mas se eu perder o emprego, eu vou ficar louco. Então a gente confia desconfiando, sabe? Não é aquela coisa de entrega total. Como eu vi uma pessoa comentando comigo, que ela estava conseguindo deixar a Umbanda, mas ela estava com medo do que os santos disseram que se ela deixasse, poderia acontecer. E eu falei para ela, filha, confia. Deus é maior na sua vida. Mas são as consequências, né, que eu posso sofrer. Eu falei, não, você não precisa ficar com medo. Deus é maior na sua vida. A partir do momento em que você colocou a sua vida diante de Deus, e você se ungiu e colocou a sua vida, o mal não vai poder te tocar. Sua vida deixou de fazer parte do inimigo e está com o Senhor. Então se consagre, se santifique. E as pessoas às vezes ficam com medo. Então ela ficou, pelo que ela me falou, acho que 2 anos e meio indo na igreja e ainda indo num terreiro de Umbanda, porque ela tinha medo. Ou seja, então a confiança dela não estava ainda totalmente trabalhada, porque quem faz essas coisas se vira totalmente contra e não quero mais saber. Eu confio no meu Deus. Eu não tenho que ter medo. Não vou temer o que o inimigo vai fazer comigo, porque Deus é mais na minha vida. Maior o que está em nós, maior o que está comigo, do que o que está no terreiro de Umbanda, no candomblé, ou que seja qualquer outra coisa. Não vai me tocar. Mal nenhum se chegará à sua tenda, diz a palavra. Amém?
E também sobre confiança, eu estava olhando aqui, nem vou buscar, só vou resumir, na história de Davi. Se nós olharmos como foi a confiança de Davi, pastor de ovelhas, que um dia ele foi lá levar algumas coisas para os irmãos dele comerem, porque estavam na batalha, os irmãos dele, de Davi, eram soldados de Saul, né? E ele foi até lá, chegando lá, ele fica sabendo de que tinha um tal gigante, que estava desafiando lá, né? Não tem homem aí para lutar comigo, não? Não tem homem. Ele chega lá, vê aquele gigantão de 2,30 m, pelo que dizem mais ou menos. E pelo que diz a história também, Davi era pequeno. Aí às vezes nós olhamos assim e vê, né? Lá diz que tinham 2 semanas que o gigante Golias ficava gritando: tem homem aí não para lutar comigo? E ficou desafiando o exército do Deus vivo, né? Ficou desafiando o exército de Saul. Aí Davi chega lá pequenininho, chega lá pro rei Saul, fala: o teu servo aqui vai lá pelejar contra o gigante. Na cabeça do rei Saul, esse pequenininho, vou até dar minha armadura para ele. Aí foi lá, coloca a armadura, ele vai lá, né? Fica todo... E não consegue nem se mexer direito, porque a armadura de Saul era grandona demais para Davi, Davi era miúdo. Eu não quero, não preciso disso. Por quê? Porque ele confiava. Ele não confiou no tamanho dele, irmãos. Ele não confiou numa funda, numas pedrinhas, porque a gente pega aquelas pedras, pega aquele negócio lá, parecendo um estilingue. Ele não confiou naquilo. Ele confiou em Deus. Eu vou em nome do exército do Deus vivo. Quem? A gente olha assim, você fala, você ia confiar. Se tivesse aposta, você pode ter certeza que ia dar 10-0 para Golias, porque quem ia olhar aquele pequenininho enfrentar um gigante daquele? Eu não iria, que eu ia olhar e falar, que no primeiro tapa desse cara aí eu caio. Mas ele sabia o Deus que ele servia, e ele confiou totalmente nas mãos do Senhor, que iria dirigir ele lá. Então é uma confiança de 100%. Há quanto tempo o gigante está te perguntando aí? Você não vai conseguir pagar essa conta. Não tem jeito. Teu filho, não tem jeito. O gigante fica gritando, o inimigo fica gritando, né? Separa, 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 separa. Aquela lá é mais bonita, fica com aquela lá, aquele lá, Quantas vezes o inimigo, há quanto tempo o inimigo está gritando no teu ouvido? Fica querendo te provocar. E às vezes nós não confiamos na palavra do Senhor e acabamos fazendo a vontade do inimigo, né? Não confiamos que Deus tem sempre um plano maravilhoso para todo filho que é obediente na palavra dele e acaba... né? Eu preciso enfrentar isso, mas vou deixar para amanhã. Eu preciso fazer isso. Mas aí a gente tem o hábito da procrastinação, né? Vamos empurrar com a barriga, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vai para a luta, irmão. Faz que nem Davi. Deus não é contigo? Acho que Deus é com todos aqui. Tá com medo? Repreende o espírito do medo e vai. Faz, se Deus já te deu direção, faça. Não confia em Deus? Ou eu confio, mas até aqui, até a primeira página, a segunda página eu já não sei se vai acontecer ou não. Precisamos confiar em Deus. Deus está na nossa direção. Ou tal não está. Não existe meio termo para Deus. Não existe. Você está em cima do muro, você está do outro lado. Não existe em cima do muro para Deus, não. Decide tirar a armadura. E assim, Senhor, eu creio que o Senhor está indo na minha frente. Eu coloco tudo, Senhor, nas tuas mãos. E quando, às vezes, aparece uma dúvida, porque no caso de Golias, você pode ter certeza que pintou uma dúvida ali, porque ele servia a vários deuses, né? E aí ele foi com a armadura dele. Ou ele confiava na armadura, ou confiava em Deus. Você vê só que ele estava ali e acabou perdendo a guerra. Perdeu a batalha e foi morto. Porque Davi, ele confiou no Senhor, foi com tudo para cima da luta e aproveitou a situação. O Senhor falou para matar, ele matou. Ele encerrou, ele acabou com o inimigo. Às vezes tem batalhas nas nossas vidas
em que enquanto nós não tirarmos qualquer dúvida nossa, ou qualquer ponto que nós estejamos dirigindo e não é Deus que está dirigindo, que a nossa luta não encerra. São lutas e brigas que vão tempos em tempos, mas porque nós não fazemos exatamente da forma com que Deus ordena. Vá para a luta, vá para a batalha, confie em mim. Aí às vezes a pessoa segura a situação por tempos e tempos. Mas eu acho que, tá bom esse emprego assim, tá bom desse jeito. Vamos deixando assim. Lá em casa, deixa desse jeito. Deus vai estar resolvendo. Deus quer que você mate o inimigo, acabe. Encerre com essa situação. Confie nele, ele te deu uma direção. Se ele não te deu uma direção, enquanto o Senhor não te der uma direção, não faça. Mas o Senhor te deu uma direção, você confia na palavra do Senhor? Não faz. Ele é contigo. Ele é contigo, nós precisamos descansar. Às vezes a nossa confiança está justamente, eu tenho um bom emprego, então vou me sustentar. Não, quem vai sustentar é o Senhor. Eu estou fazendo um bom tratamento, tenho um bom médico, então eu vou ter a cura. Não, quem vai fazer até a química do remédio fazer efeito no teu corpo é Deus, porque se Deus não for Ele que quer, Ele quiser colocar a mão ali para fazer, vai fazer, é Ele quem faz tudo. Então tudo nós somos totalmente dependentes do Senhor, na confiança, que nem o Davi estava até comentando do sobrinho dele que está lá na Alemanha. Aí houveram alguns atentados lá. Você imagina o coração da mãe e do pai, do jeito que fica aqui. Tem que confiar em Deus, porque senão, se a gente fica, ai meu Deus, o menino está lá, pega avião descontrolado, vai para o outro canto do mundo e tudo mais. Será que ela não está dormindo todos os dias? Nós temos que confiar em Deus. Nós temos um Deus maravilhoso, porque Deus tem planos para todas as coisas, Eu achei muito lindo a frase que eu li aqui. A confiança é o crer, e o crer é o confiar. Então não tem como a gente falar que acredita em uma coisa se não confia. Se eu creio em Deus, eu confio em Deus e descanso nele. Para nós encerrarmos, irmãos, vamos abrir Mateus 28:20. Como que está a sua confiança em Deus? 100%, 90%, 70%, capengando? Tem que estar 100%, irmãos? Temos um Deus tão maravilhoso. Mateus 28:20, a segunda parte. Essa frase é maravilhosa, não pode sair do nosso pensamento, porque assim, quando está tudo bem, a gente confia, O ruim é quando não está bom. Quando não está bom, você lembra dessa frase. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sabe naquele momento que está ruim, que está difícil, que você não tem uma boa notícia? Ele está contigo. Naquele momento em que você ficou entristecido, pela perda de uma pessoa que você ama, Ele está contigo. Naquele momento em que você perdeu o emprego, Ele está contigo. Quando você pega um exame que você pensa que ia dar uma coisa e ele não deu o que você pensava, Ele está contigo. Quando tem uma briga na tua casa, Ele está contigo até a consumação dos séculos, em todo o tempo. Então, vamos para a luta. Não vamos nos abater, vamos confiar nesse Deus maravilhoso em todo o tempo. Tanto no tempo felizes, como nos tempos em que estivermos passando pelas batalhas, que não são poucas. Em todo o tempo nós as temos. Mas aqui o Senhor falou, que aqui nós teríamos aflições. Se nós não tivéssemos aflições, o Senhor estaria mentindo, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Que nós possamos continuar tendo bom ânimo, buscando a presença do Senhor e confiando nele em todo o tempo. Amém? Amém. Pedir para os irmãos ficarem de pé, colocarem a mão no seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus.